querida! Professora Adriane Falti, iniciando aqui as nossas aulas do tópico controle de constitucionalidade. E eu já consigo sentir daqui o calafrio na sua espinha, aquele medo aflorando no seu olhar, você olhando para mim e falando assim, professora... Ai, meu Deus, tem controle de constitucionalidade no meu edital, o que eu faço? Ai, meu Deus, que desespero, eu nunca vou aprender esse negócio. Teté, vai sim, porque a gente vai começar devagarinho, vamos construindo tijolinho por tijolinho, até você formar todo o conteúdo aqui de controle de constitucionalidade. E posso já te adiantar um negócio? As bancas, elas cobram sempre a mesma coisa. Então, a gente vê todo, né, aqui o conteúdo de controle de constitucionalidade, mas você vai ver que é geralmente a mesma coisa que ela vai te perguntar. Então, quando você faz as questões, você verifica que não é assim tão complicado como parece, sabe? Claro que como tem muito detalhe esse tópico, as bancas simplesmente enlouquecem, né? Aquele universo que a banca fala assim, oh, é aqui que meu espírito maligno aflora, né? Fala, eu quero destruir a vida do candidato, eu vou nesse tópico. E tem muita gente que fala assim, vê controle de constitucionalidade no edital, fala, nem vou perder meu tempo estudando, porque eu não vou aprender mesmo isso aqui, entendeu? Então se cair, caiu, se não cair, amém, entendeu? E na verdade isso pode ser essa questão que vai fazer diferença na sua prova. Então, nós vamos construir aqui todos os tijolinhos até você chegar e já dominando esse tópico, que no final é bem legal. No final, tenho certeza que você vai estar gostando aí de controle de constitucionalidade. Então, vem comigo para os slides. Primeira coisa que a gente tem que saber aqui, ó, em relação ao controle, é por que existe controle de constitucionalidade? Então, vamos entender, o que é o controle de constitucionalidade? Controle nada mais é do que ter alguém responsável por olhar as normas, os atos normativos que existem na nossa ordem jurídica e analisar se elas são ou não compatíveis com a nossa Constituição. Por que isso é importante? Por que a gente precisa ter uma estrutura para analisar se as leis, as normas, os atos normativos estão ou não compatíveis com a Constituição Federal? Por quê? Professora, me diga você, por que a gente precisa dessa desgraça, desse negócio? Vou te falar por quê. Porque a nossa Constituição, ela tem um negócio que a gente chama que é a sua supremacia formal. Você lembra da pirâmide do Kelsen? Lembra do tio Kelsen? Lembra, deixa eu lembrar da pirâmide do Kelsen. O tio Kelsen dizia o seguinte, que numa estrutura normativa, dentro de uma determinada ordem jurídica de um Estado, as leis, meu Deus do céu, tá quase parecendo uma coxinha isso aqui, né? As normas se organizam dentro de uma estrutura hierarquicamente estruturada. Então, lembra lá? Eu tenho diversas normas. Eu tenho a Constituição, eu tenho leis, eu tenho decretos, eu tenho resoluções, eu tenho instruções normativas, mas eu te pergunto, elas valem tudo a mesma coisa? Eu sempre falo isso, Teté, tudo na vida tem hierarquia, sempre tem alguém que manda em alguém, que manda em alguém, que não manda em ninguém, não é verdade? Tudo na vida. Não é diferente com as normas. Dentro da nossa ordem jurídica, esse juridiquês aqui vai ser bastante falado, dentro do nosso ordenamento jurídico, as leis seguem uma ordem, uma estrutura verticalizada e hierarquizada. No topo dela, mandando em tudo, Beyoncé das normas, Teteia Master Blau aqui, quem que eu tenho? A Constituição Federal. A Constituição Federal. Logo abaixo dela, você deve se recordar, eu tenho aqueles atos com status de norma supra-legal. Abaixo, eu tenho os atos normativos primários e daí os secundários. Então, aqui eu tenho status de norma supra-legal, atos normativos primários e na base os atos normativos secundários. Deixa eu te explicar aqui, ó. Então, olha só. No topo, mandando em tudo, eu tenho a Constituição.
O que ela me diz? Ela diz assim, olha, eu sou hierarquicamente superior a todos vocês. Logo, para que esse negócio funcione, para que todo mundo fique feliz, vocês não podem me contrariar. Ninguém que está abaixo da Constituição pode contrariar o texto dela. Sob pena do quê? Sob pena de ser declarado inconstitucional e ser considerado uma norma nula, sem qualquer validade. Veja que isso é muito importante, senão a Constituição não valeria de nada. Quer ver? O teu chefe diz que manda. Pensa nessa relação. O teu chefe diz que manda, só que você vai lá, apronta, e ele não faz nada pra você. Ele manda? Manda nada, é ou não é? Quem manda mesmo, quem impõe alguma coisa, tem a possibilidade de gerar consequências pelo descumprimento da sua ordem. É ou não é? Chefe que é chefe, se tiver a ordem descumprida, quem descumpriu vai ter alguma penalidade, é ou não é? Senão o comando desse chefe não valeu de nada. Então, para que a Constituição ela possa ser levada a sério, para que a gente possa falar assim, não, realmente a gente tem que cumprir a Constituição e ela manda mesmo nessa bagaça, tudo aquilo que for contra ela tem que ser expurgado, tem que ser tirado da ordem jurídica. Faz sentido isso aqui? Tem que fazer sentido, porque essa é a essência do controle de constitucionalidade. Violou a Constituição, tá fora. Você não serve para estar dentro dessa ordem jurídica, ok? Então, por isso que tudo aquilo que está abaixo da Constituição Federal pode se submeter a controle de constitucionalidade. Isso que nós chamamos de atos infraconstitucionais. Deixa eu colocar aqui para ficar bonitinho. Infraconstitucional. Então, o que é infraconstitucional? Tudo aquilo que está abaixo da Constituição Federal, ok? O status de norma supralegal, lembra que é o status de norma supralegal? Aqui eu estou falando daqueles tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados à nossa ordem jurídica, mas que não são emenda à Constituição. Isso porque as emendas à Constituição estão onde? Estão aqui no topo da Constituição Federal, ok? Então, aqueles tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados, mas não pelo rito das emendas, têm status de norma supralegal. Aqueles tratados internacionais de direitos humanos que foram incorporados pelo rito das emendas, eles estão lá no topo com status de emenda constitucional. Então, aqui no topo eu tenho a Constituição. Eu tenho quem também? As emendas constitucionais e eu tenho os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados com status de emenda. Aqui, logo depois, então, com status de norma supralegal, eu tenho os tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados pelo rito ordinário, ou seja, não pelo rito das emendas. Abaixo deles, eu tenho os chamados atos normativos primários. Vamos lá. Então, no topo, Constituição maravilhosa, junto com as suas emendas, e os tratados internacionais de direitos humanos, que foram incorporados como se fossem emendas. Está lá no topo, ninguém pode contrariar aquilo ali. Abaixo, os tratados internacionais de direitos humanos, que foram aprovados pelo rito ordinário, que tem status de norma supralegal. Logo abaixo, os atos normativos primários. Me acompanha aqui, ó. Os atos normativos primários são aqueles que encontram o seu fundamento de validade diretamente na Constituição Federal. São aqueles atos que, por primeiro, nascem da Constituição Federal. Então, quer ver que você sabe, você só não sabe que você sabe. Eu tenho lá a Constituição que estabelece mandados de criminalização. Então, ele vai dizer lá, por exemplo, que a lei vai considerar como inafiançável e imprescritível o crime de racismo. Quando a Constituição diz assim, ó, a lei deve considerar como inafiançável e imprescritível o crime de racismo, a Constituição Federal não criminalizou o racismo.
O que a Constituição Federal está dizendo é: criminalizem lei penal, criminaliza o racismo. Você tem que considerar isso como crime. E ainda você deve considerar ele como crime inafiançável e imprescritível. Quando surge uma lei, lá a lei penal, dizendo, o racismo é inafiançável e imprescritível, ele encontrou o seu fundamento de validade onde? Na Constituição. Ou seja, essa lei, que é um ato normativo primário, elas têm que estar diretamente compatível com a Constituição Federal, ok? Então, ele só é válido se ele estiver diretamente de acordo com a Constituição Federal. Então, a essência aqui da estrutura da pirâmide do Kelsen é que uma norma sempre vai encontrar o seu fundamento de validade. Ela sempre vai dizer assim, eu sou válida porque eu estou compatível com quem está acima de mim, tá? Então, as leis, que são exemplos de atos normativos primários, elas só vão ser consideradas válidas, ou seja, só vão ser consideradas constitucionais, se elas estiverem de acordo com a Constituição Federal, ou seja, com quem está acima dela aqui, tá? Lembrando que o supralegal foi aquela criação do STF que fica meio no limbo das coisas aqui, tá? Então, exemplos aqui de atos normativos primários. Eu tenho as leis, mas não só, né? Eu tenho o chamado decreto autônomo, por exemplo, do presidente, que é aquele decreto que ele não depende de lei. Eu tenho os decretos legislativos editados pelo Congresso Nacional, as resoluções da Câmara e do Senado, os regimentos internos dos tribunais, ou seja, são atos que decorrem diretamente da Constituição. Não tem ninguém no meio do caminho. Ok até aqui? Tá. E o que são os atos normativos secundários? São aqueles que estão na base da pirâmide. E eles servem para quê? Eles servem para regulamentar os atos normativos primários. Então, muito simples. A Constituição tem um determinado comando, vem uma lei regulamentando a Constituição, ok? Essa lei, ato normativo primário, ela tem o seu fundamento onde? Na Constituição Federal. Um decreto regulamentar, ou seja, aquele decreto que serve para regulamentar a lei, ele vai encontrar seu fundamento de validade onde? Na lei. Então, a gente pode dizer assim, que o ato normativo secundário, esse que está na base da pirâmide, ele vai encontrar seu fundamento de validade no ato normativo primário. E o primário encontra na Constituição Federal. E daí, se todo mundo seguir essa regra, maravilhoso. Por quê? Porque se o primário cumpriu a Constituição, logo, se o secundário vai regulamentar o primário, vai estar todo mundo lindo nessa história. Você entendeu aqui como é que funciona? Ok? Isso aqui é bem importante para a gente entender que os atos normativos secundários, via de regra, eles vão estar sujeitos a um controle de legalidade e não constitucionalidade, justamente por conta dessa estrutura. Então, lembra, a gente encontra validade, eu falo assim, essa norma é válida, essa norma tem que ser cumprida quando ela está de acordo com quem está imediatamente acima dela. Certo? Então, um ato normativo primário, ele vai ser analisado a sua validade em face de quem? Em face da Constituição Federal. Por isso, a gente faz desse ato normativo primário um negócio chamado controle de constitucionalidade, para ver se ele está de acordo com quem está acima dele, que é a Constituição. O ato normativo secundário, ele encontra seu fundamento de validade na lei, no primário. Logo, um ato normativo secundário, ele vai ser analisado se ele está ou não compatível com o primário. Por isso que a gente vai falar em controle de legalidade dos atos normativos secundários, tá? Então, neste primeiro momento, eu quero que você grave exatamente isso. A nossa Constituição, ela tem o que a gente chama de supremacia formal. Ela está no topo de uma estrutura hierarquizada e é ela que dá fundamento de validade para todas as demais normas.
Logo, eu tenho atos normativos primários, que são aqueles que primeiro nascem da Constituição, que eles vão encontrar seu fundamento de validade onde? Na Conste. Os atos normativos secundários, que são aqueles que estão na base da pirâmide, eles encontram seu fundamento de validade onde? Nos primários. E se todo mundo cumprir isso aqui, tá maravilhoso, todas as normas seriam válidas, isso aqui seria incrível, né? Mas a gente sabe que as coisas não acontecem bem desse jeitinho como deveria. Mas essa é a principal coisa que a gente tem que saber para entender controle de constitucionalidade. Além disso, a gente sabe que a nossa Constituição, ela é suprema em relação às demais, não só porque ela foi feita pelo povo, pelo poder constituinte originário, que é quem criou a Constituição, mas porque ela se classifica como uma Constituição rígida. Vamos anotar? Olha só. A nossa Constituição, ela é suprema em relação aos demais porque ela se classifica como sendo uma Constituição rígida. Esse conceito também é importante para nós. O que é uma Constituição rígida? Constituição rígida é aquele tipo de Constituição que, para ser alterada, segue um processo mais difícil, mais dificultoso do que o processo de alteração, de criação de uma lei ordinária, por exemplo. Então, quer ver que você sabe? Se eu te perguntar assim, para fazer uma emenda à Constituição, é a mesma coisa de fazer uma lei? É o mesmo processo? Então, a forma de aprovar uma lei é a mesma forma de aprovar uma emenda à Constituição? Você fala assim, não, para eu aprovar uma emenda à Constituição, eu preciso de um rito muito mais difícil, de um processo muito mais rigoroso do que a aprovação de uma lei ordinária, por exemplo. Quer ver? Para aprovar uma lei ordinária, preciso do quê? Eu preciso que ela seja aprovada em um único turno, em cada uma das casas do Congresso Nacional, pelo quórum de maioria simples. Pronto. Fácil? Fácil. Se não fosse fácil, não tinha tanta lei existindo aí, né? Agora, para aprovar uma emenda, opa, aí o negócio muda de figura. Para aprovar uma emenda, eu preciso que essa proposta de emenda seja feita por pessoas específicas. Não é qualquer pessoa que pode fazer. Além disso, tem que ser aprovado nas duas casas do Congresso Nacional em 2 turnos de votação. Então, tem que votar a primeira vez, espera um pouquinho, vota de novo, aí se passou as 2 vezes, aí vai para o Senado, vota 2 vezes de novo. E em todas as votações tem que ser sido aprovada pelo quórum de 3/5, que é um quórum muito mais elevado do que o quórum de maioria simples. Logo, a forma de mexer na Constituição, ela é muito mais dificultosa do que a forma de alterar ou elaborar uma lei ordinária. Isso caracteriza a nossa Constituição como sendo uma Constituição rígida. E por isso ela se destaca das demais, entendeu? Ela é aquela difícil, quer mexer, dá até para mexer, mas o processo é um pouquinho mais exigente, entendeu? A Constituição é aquela mais exigente. Então, por isso, ela tem uma certa supremacia. Veja que essa supremacia é quanto à forma, ou seja, a roupinha que ela está vestindo ali. Então, para alterar a Constituição, que não importa o seu conteúdo, eu preciso de um processo mais difícil do que o processo de elaboração, por exemplo, de uma lei ordinária, tá? É isso que faz com que a Constituição esteja no topo. Então, a rigidez constitucional é o que dá à Constituição a sua característica de ser suprema em relação às demais normas, as nossas normas dentro do ordenamento jurídico. Então, vamos lá. O que caracteriza a supremacia formal da nossa Constituição? A supremacia formal ela é caracterizada pela existência de uma Constituição rígida. Então, uma Constituição rígida diz assim, ó, para me mexer, a parada é diferente do resto, por isso eu estou aqui no topo ditando as regras de como isso vai funcionar. Logo, se alguém me descumpre, tem que ter consequência. Ou seja, essas normas que descumprem, são contrárias à Constituição, tem que se submeter a um padrão de qualidade aqui, né? Ao que a gente chama de controle de constitucionalidade. Ok aqui? Muito bem. Aí a gente pode, entendido tudo isso,
esquematizar assim, ó. Para que exista um controle de constitucionalidade, eu tenho basicamente aqui dois grandes pressupostos. Então, primeiro, eu preciso de uma Constituição rígida e escrita, para que eu possa fazer o controle. Isso porque, se ela for uma Constituição flexível, por exemplo, eu não preciso de um processo mais rigoroso para alterá-la. Então, ela não é tão suprema assim. Se para mexer na Constituição é a mesma forma de mexer na lei, é porque ela não é tão especial assim. Então, para que exista uma estrutura de controle de constitucionalidade, pressupõe a existência de uma Constituição rígida e escrita. É isso que caracteriza a, já falei, vou repetir, supremacia formal da Constituição Federal. Já vi questões dizendo que a nossa Constituição, por ser escrita e rígida, isso caracterizaria uma supremacia material da Constituição. Não é material, é uma supremacia formal, porque a gente está dizendo assim, em relação à forma como você é elaborada, como você é alterada, você é diferente das outras. Aqui não importa se o conteúdo é algo importante ou não é importante. O que eu levo em consideração para dizer que uma norma da Constituição é diferente das demais, é mais importantona, é o processo em que ela é elaborada, certo? Que é mais rigoroso do que as demais. Então, primeiro ponto, Constituição rígida e escrita. Veja que nesse modelo, então, a norma dentro, então, dessa estrutura. Então, eu tenho aqui uma estrutura verticalizada e hierarquizada. Uma norma superior serve, isso aqui é eu explicando, né? Serve de modelo para a norma inferior, que é justamente dela que vai encontrar o seu fundamento de validade. Então, a corte está lá no topo. A lei vai olhar para quem? Para o modelo dela. Então, ela olha, puxa, eu quero fazer uma lei sobre tal tema. Será que eu posso? Deixa eu dar uma olhadinha no meu modelo. Puxa, a Constituição... Ih, ela não permite. Não pode fazer, então não vou fazer. Certo? É assim que funcionam as coisas. Quem está embaixo, olha para quem está em cima, vê se dá ou não para fazer. É assim que funciona. Assim como o secundário, que está lá na base da pirâmide, ele olha para a lei, olha para quem está em cima e vê se esse modelo fecha. É assim que deveria funcionar as coisas, tá? Então, uma norma superior serve de modelo ali para uma norma inferior. Até aqui, ok? Sim? Agora a tia vai aprofundar um pouquinho. Então, se de repente a tua prova ela é mais tranquilinha, teu concurso é mais de boa, só isso aqui já está suficiente para você. Só que eu vou aprofundar um pouquinho mais para quem precisa de uma pegada um pouquinho maior. Veja só, eu disse para você que para existir controle de constitucionalidade tem que ter Constituição rígida e escrita. Entretanto, desde 2005, com algumas alterações que nós tivemos na Constituição da Inglaterra, tem se reconhecido a possibilidade de constituições flexíveis se submeterem a controle de constitucionalidade. Deixa eu te explicar um pouquinho isso aqui de anteriormente. O que é uma Constituição flexível? Uma Constituição flexível, diferente da rígida, é aquela que você pode mexer nela pelo mesmo rito de elaboração de uma lei ordinária. A Constituição da Inglaterra é uma Constituição considerada como uma Constituição histórica, não escrita. Então, se me perguntar assim, onde que eu baixo na internet a Constituição da Inglaterra? Você não vai achar,
Por quê? Porque não tem um documento assim, igual o nosso e tal, que a gente fala assim, ó, tá aqui a Constituição. Eles não têm. O que é ou não constitucional para eles, essa parada é bem louca mesmo assim, o que é ou não constitucional para eles é algo que é construído ao longo da história. E quem vai dizer o que é ou não constitucional são os costumes, a jurisprudência. É isso que nós chamamos de estrutura de common law. Common law é o direito que nasce do costume, de como as pessoas se comportam, das tradições. Por isso que os ingleses são tão apegados a essa estrutura de tradição. A monarquia se justifica a partir da forma como eles constroem aquilo que para eles é ou não constitucional. Por isso, sempre falamos assim, Constituição flexível, Constituição costumeira, que é essa que vão sendo construídas ao longo da história, não se submete a controle de constitucionalidade. Por quê? Porque não tem algo escrito, não é uma Constituição rígida que está no topo de uma estrutura hierarquizada. Quem vai dizer o que é ou não constitucional vai ser ali o caso concreto, o juiz, tal. Entretanto, desde 2005, nós tivemos algumas alterações na estrutura do Poder Judiciário da Inglaterra, em que eles colocam a possibilidade de controle de constitucionalidade da sua Constituição, que não está escrita em lugar nenhum. Então, por isso, e isso já caiu em provas, de umas provas bem nível NASA, a possibilidade de controle de constitucionalidade em constituições flexíveis. Então, vamos lá. É possível, vou colocar aqui, controle em constituições em Constituição flexível. Mas aqui, nesse caso, é para analisar se há algum tipo de vício, de ilegalidade aqui, de inconstitucionalidade, formal na elaboração da norma. Então, aqui o controle não é para analisar o conteúdo da lei, se ela é ou não constitucional. É só para analisar se eles seguiram o processo legislativo de elaboração. Se eles seguiram o rito mesmo, se aprovou nas casas, como que foi, se atendeu o quórum certo e tudo mais. Então, para a nossa prova, vamos lá, se vier assim. É pressuposto para uma estrutura de controle de constitucionalidade a existência de uma Constituição rígida e escrita. Certinha, certinha. Zero problema. Agora, se a banca vier arrochando o talo e ela falar assim, ó, que em constituições flexíveis não haverá em nenhuma hipótese ou não se permite em nenhuma situação controle de constitucionalidade. Aí tá errado. Aí você tem que saber que hoje já se considera a possibilidade de controle de constitucionalidade apenas quanto à forma, só roupinha ali que eles foram aprovados. Ok? Mas isso só se a questão falar que nunca, em hipótese nenhuma, jamais do mundo do nunca, teria controle de constitucionalidade em Constituição flexível, ok? Aí você sabe que tá errada. Mas a regra, o padrãozão mesmo, basicão, é, para ter controle de constitucionalidade, tem que estar no topo, tem que ser diferente das demais, por isso pressupõe que existe uma Constituição rígida e escrita. Ok aqui? Muito bem. Segundo pressuposto aqui, é que para que eu tenha controle de constitucionalidade, eu preciso de um sistema, é ou não é? Então, eu preciso de um sistema de controle e fiscalização da constitucionalidade. Ou seja, eu preciso de órgãos que inclusive sejam capazes, vou colocar aqui, ó, capazes de aplicar consequências jurídicas pelo descumprimento da Constituição Federal. É claro, não adianta eu falar, ó,
Tem que cumprir a conste. Ó, ela tá aqui no topo, hein? Ela é rígida, ela é brabona, ela que diz como funciona. Aí o beleza vai lá e faz do jeito que ele quer. Puxa, que pena. Não, alguém tem que falar, ó, isso é inconstitucional. Larga a mão de ser besta, tem que cumprir a Constituição. Tira essa lei não vai valer, ela é nula. Ou seja, eu preciso ter uma estrutura, né, um sistema que vai controlar e fiscalizar as normas para que a Constituição tenha sua eficácia garantida. Então, existir esse sistema é um pressuposto para garantir o quê? Aquilo que nós chamamos de força normativa da Constituição. E a estudar o controle de constitucionalidade, nada mais é do que analisar quais os órgãos que fazem esse controle, quais os atos que submetem a esse controle, quais são os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. Isso é controle de constitucionalidade, tá? Então, vamos recapitular tudo que a gente viu até aqui, Teteia, para não ficar nada para trás. Então, vamos lá. O que é controle de constitucionalidade? É essa ideia de que eu tenho, então, uma Constituição acima das demais normas jurídicas, no topo de uma estrutura hierarquizada, verticalizada, que é ela que define como que a nossa ordem vai funcionar. Essa sua supremacia, ela decorre do fato dela ser rígida, dela ser diferentona das demais. É a rigidez que dá para ela esse status de diferente aqui, de estar no topo da pirâmide. Então ela fala assim, você é ordinária, né? Você tá aqui embaixo, eu tô aqui em cima, maravilhosa, por quê? Porque eu sou mais rígida, eu sou diferentona. Quem está no topo? A Constituição, as emendas constitucionais, porque tem status aqui junto com a Constituição, e aqueles tratados internacionais de direitos humanos que foram aprovados como emenda. Abaixo ali, eu tenho aquela novidade toda ali, né, que não é tão mais novidade, do status de norma supralegal dos tratados internacionais que não foram aprovados como emenda, mas eu tenho, na sequência, os atos primários. Lembra que como que funciona? Um ato que está abaixo olha para o modelo, para ver se está ou não compatível. Então, quem é ato normativo primário, as leis, aqueles atos que decorrem diretamente da Constituição, tem que estar compatíveis com quem está em cima, com a Conste. Quem está abaixo, ato normativo secundário, olha para cima. Quem está em cima? Os primários. Logo, os secundários devem estar compatíveis com os primários. Então, lembra que uma norma, ela sempre vai encontrar seu fundamento de validade com quem está acima dela, tá? E daí fala assim, professora, mas os primários têm que encontrar validade na norma supralegal? Não fica viajando, esse supralegal aqui é aquela invenção da jurisprudência. Pensa, o primário vai estar sempre olhando para a Conste, porque é essa divisão clássica, tá? Quando eu tenho todo mundo cumprindo isso, eu tenho uma ordem constitucional equilibrada, porque todo mundo, de alguma forma, está cumprindo a Constituição. Os primários eu analiso sobre o padrão da Constituição, os secundários eu analiso de acordo com os primários. O que garante, então, essa supremacia é a rigidez dessa norma da Constituição. Então, isso que diz com que ela possa mandar nos outros, né? Falando, ó, tem que me cumprir. Só que, claro, a gente sabe que não adianta só ela ser rígida, tá lá no topo. Eu preciso que existam órgãos e estruturas para dizer, ó, você tem que estar compatível com a Constituição, senão você tá fora. Se eu não tiver alguém, um órgão, uma estrutura para declarar essa inconstitucionalidade, isso fica como uma letra morta, é ou não é? Se eu não tenho alguém que puna, que já gere uma consequência pelo descumprimento da Constituição, é porque ela não vale de muita coisa. Por isso que a força normativa, esse fato dela falar assim, tô aqui, tô mandando mesmo, depende de um sistema eficiente de controle de constitucionalidade. Maravilha aqui? Muito bem. Fechamos então essa primeira parte de noções gerais, mas ainda na sequência tem um pouquinho mais e eu te espero lá.